Bom, pessoal, mais um vídeo de tutorial sobre conformação. Na verdade, nem é um tutorial, né? A gente tem feito alguns vídeos aí sobre explicações de conformação. E um tema que eu queria abordar nesse vídeo é sobre a questão do dorso da linha superior. Para quem não sabe, linha superior é essa aqui que eu estou descrevendo, da cernelha, que é esse ponto, a ponta da cauda, dos cães mais tradicionais, dos cães padrão ADBA, né? O porquê ela é assim, né? O motivo histórico dela ser assim. E é importante lembrar que, na verdade, a conformação dos cães ela é resultado de um processo de seleção. No caso do American Pitbull Terrier, é um processo de seleção extremamente árduo, né? Então, ou seja, não há como dizer que essa morfologia não é uma morfologia funcional, tá? Então, só para explicar, então essa é a linha superior. Eu vou marcar aqui de verde a angulação da garupa, tá? Que ela faz parte aqui da linha superior, né? E aí eu agora vou explicar historicamente o porquê que esse cão tem essa característica. Muita gente vê um cão desse tipo aqui, está acostumado muito com os cães do UKC, cães que estão muito tempo longe da função, são cães menos funcionais, e se choca um pouco quando vê um cão desse tipo, né? Então é importante a gente explicar o porquê que esses cães são assim, né? Bom, aqui tá mais uma foto esse cachorro aqui, para quem não sabe, é o Onyx, é um cachorro campeão ADBA, um cachorro nosso, que a gente trouxe lá do Canine Athletes, do Andy Seguzzi. Ele é irmão do Lúcio, o cachorro mais pontuado na história da ADBA. E ele tem, obviamente, essa característica que vocês vão ver a partir de agora em diversos ícones da raça e historicamente em algumas gravuras, tá? Que é justamente essa linha superior formando um arco, tá? Em algumas raças isso é falta, em outras raças isso é desejado, nos galgos é extremamente essencial, porque é o que dá velocidade para eles. Só explicando o porquê no caso dos galgos aqui, eu vou fazer uma explicação. O que dá impulsão para o cachorro movimentar é justamente esse posterior se movimentar por baixo da massa e impulsionar o cachorro para frente, tá? Então, obviamente, quanto maior alcance esse posterior tiver aqui, ele mais longe ele vai jogar o corpo do animal para frente. Então, por isso que nos galgos é muito comum, tá? Vamos passar para a próxima foto. Aqui a gente já está mostrando, eu não vou usar nenhuma foto de briga nem nada, eu vou usar só gravuras históricas ou fotos muito antigas para exemplificar o que eu estou falando, tá? Essa aqui é a função original da raça, é para que ele foi criado. E para as pessoas entenderem, o criador do American Pitbull Terrier não precisa ser favorável ao combate de cães para ele reproduzir o padrão original da raça. Pelo contrário, o papel do criador de conformação é reproduzir o estándar, a morfologia original da raça. Não importa se ele pratica a função ou não. Isso não importa. O criador não tem nem autorização moral para querer mudar uma conformação histórica. Então vamos lá, só para vocês entenderem como trabalha o cachorro na função, tá? Então, no caso, os posteriores é quem dá toda a mobilidade para o cachorro dentro do pit. O pit é esse cercado aqui onde os cães faziam os combates, tá? Então, o posterior é onde o cachorro está apoiado, tá? Por quê? Os anteriores, geralmente, ele precisa ter muita mobilidade, vamos dizer assim. Então, o posterior ele trabalha às vezes muito próximo ao solo, às vezes levanta. Então, toda a movimentação, todo o apoio dele está nos posteriores, tá? E o posterior por baixo da massa, como está aqui, ó. Deixa eu apagar para vocês verem. Posterior aqui por baixo da massa, tá? É quem dá a mobilidade para o cão, tá? Por isso até a importância de uma linha inferior bem presente aqui, para ele poder ter essa mobilidade nos posteriores, esse alcance dos posteriores, tá? Então, obviamente, quando a gente fala no posterior embaixo da massa, a gente está falando de um arqueamento da linha superior, né? Porque como vocês podem ver aqui, vou até pintar de outra cor, vamos colocar um azul, o posterior cria um arco com a garupa para ele poder se movimentar. Vamos ver mais fotos aqui para frente? Aqui está mostrando já também um cão, não é necessariamente um American Pitbull Terrier, mas é um cão em combate, né? E o cão no combate, como vocês podem ver aqui, mais exemplificando, tá com os seus dianteiros próximo ao solo
e todo o apoio na linha superior e na garupa, tá? Ou seja, os posteriores é quem tá dando todo o apoio e a movimentação para ele poder fazer o jogo dele ali no combate, tá? Então, por isso, esse arco é essencial, né? Porque o posterior indo para baixo da massa, ele consegue se locomover, isso é uma questão até de impulsão ali, tá? Teoricamente, é o mesmo princípio dos galgos, tá? Quando a gente tem o posterior por baixo da massa, você tem mais impulsão para você se movimentar todo o seu corpo para frente ou para os lados, tá? Vamos ver mais fotos aqui. Aqui já é uma foto um pouco mais antiga, né? Nem dá para saber se é foto ou gravura, mas dá para a gente ver também aqui o arco que o dorso faz com a garupa, tá? Um cão tá com os dianteiros mais próximos ao solo do que o outro, mas você vê o cão todo apoiado nos posteriores, tá? O que acontece? Se esse dorso estivesse invertido, tá? Ele teria menos força no posterior, porque aqui toda a musculatura lombar faz um arco com a garupa, que dá, na verdade, essa força. Eu nem vou entrar em termos muito técnicos de nomes de ossatura e tal, para ficar um vídeo um pouco mais explicativo, tá? Aqui também outro cão, também não necessariamente um American Pitbull Terrier, mas é um cão em combate. Então, o arco do dorso, os posteriores por baixo da massa, dando todo o apoio para que ele possa fazer o jogo dele com os dianteiros e a cabeça, né? Então aqui, esses anteriores movimentam para cima e para baixo, né? Para os lados, na verdade é onde ele vai movimentar, fazer todo o balanço ali do combate, e os posteriores é onde está o apoio. Para isso, esse arco, tá, é essencial, posteriores por baixo da massa, musculatura, a musculatura de dorso, tá? Então isso aqui forma como se fosse uma mola, uma impulsão para jogar o cão para frente e dar força para ele poder empurrar, poder se movimentar, né? Vamos ver um pouquinho mais de fotos aqui. Aqui também mais fotos históricas aqui. Estamos vendo também, você vê a linha de dorso aqui com a garupa, posteriores por baixo da massa, movimentando toda a frente. Então ele fica praticamente em pé aqui, né? Mas ele em pé ou com a frente no solo, ele vai estar sempre apoiado nos posteriores. Até por isso que a IDBA dá 70% da nota dela pro conjunto posterior, tá? Porque realmente ele é extremamente importante. Aí quando eu falo conjunto posterior, eu tô incluindo a angulação de garupa também, tá? Aqui algumas fotos também históricas, mostrando exatamente o que a gente está falando. Aqui essa foto, essa gravura é clássica também. Mostra aqui, ó, o arco que faz o dorso dos cães junto com a garupa, tá? Aqui dianteiros no solo ou dianteiros um pouco mais alto, todo o apoio está nos posteriores. Posteriores por baixo da massa, movimentando, deixando a frente livre, deixando a frente leve para ele poder movimentar, tá? Então assim, a explicação está justamente aqui. A forma como os cães trabalhavam na função original é que dá essa anatomia dele. Então assim, dizer que isso aqui é um cão aleijado, é completamente fora de lógica, porque essa morfologia foi uma morfologia que funcionou na seleção mais árdua que já existiu. Não existe seleção mais árdua do que essa aqui que vocês estão vendo. Um combate entre animais do mesmo peso. Não existe seleção mais árdua que essa. E essa foi a morfologia que funcionou. Então não tem como dizer que essa morfologia aqui não é funcional, tá? Aqui uma gravura também, acho que um cão que nem é American Pitbull Terrier, aqui é uma foto, parece que oriental, né? Mas você vê também um cão em combate, todo o arco que ele tem que ter, posteriores por baixo da massa, tá? Então, mais uma explicação. Nós vamos entrar agora em umas fotos. Aqui também é uma foto bem antiga, né? Você vê aqui, olha, angulação de garupa, linha superior formando um arco, posteriores por baixo da massa, tá? Tudo que nós estamos falando aí comprovado em fotos, tá? Também mais uma gravura histórica. Bom, agora vamos entrar em alguns ícones da raça para vocês identificarem isso na prática, tá? Esse aqui, o Chinaman, porque aqui não conhece, o Chinaman é um dos ícones da raça. E você pode ver um arco no dorso, angulação de garupa bem presente, às vezes alguns cães até super angulados, tá? Mas, ou seja, um ícone da raça mostrando essa característica, mais uma foto do Chinaman, aqui você vê bem a angulação de garupa, como é bem acentuada, às vezes até maior do que o normal. Agora, não tem como dizer que isso aqui não é uma morfologia que funciona, né? Um cachorro extremamente conhecido. Aqui, para quem não conhece o Jeep, prazer, esse aqui é o Jeep, também um dos ícones da raça. Veja o dorso do cachorro, angulação de garupa, a mesma coisa, formando o arco necessário para que ele possa ter todo o apoio nos seus posteriores e ter uma mobilidade na frente. Tem impulsão, né?
Aqui, Indian Bolio também, outro ícone da raça, né? A gente está falando só de cães extremamente famosos. Vamos falar da angulação de garupa, o arco da linha de dorsal, também pelo mesmo motivo, tá? Vamos passar para o próximo aqui. Esse aqui já é um exemplo que a gente trouxe que não é um cachorro de combate do passado, mas um cachorro que foi poi de conformação na ADBA. Então você vê que a ADBA premia também o cão com essas características, né? Opa, fiz uma linha muito ruim aqui. Bom, então lá, um dorso em arco, angulação de garupa bem acentuada, linha inferior extremamente presente, por quê? Essa linha inferior bem acentuada serve justamente para ele ter mobilidade, colocar os posteriores para dentro, ter uma mobilidade aqui, uma elasticidade grande e poder ter uma movimentação mais livre, tá? Vamos passar mais aqui. Aí nós estamos falando de alguns já campeões de conformação. Esse aqui é o Sliver, para quem não conhece, o pai do Stallone. Também o dorso dele em arco, angulação de garupa, linha inferior bem presente. Então, ou seja, a morfologia que funcionou na raça. Não tem como criticar, falar que é um cão aleijado, nem nada. Porque essa morfologia foi a que sobreviveu à seleção mais árdua que já existiu. Esse aqui é outro cara bem famoso, né? Adam Zebo. Essa foto não dá para ver muito bem, mas a gente consegue ver um arco no dorso, uma angulação de garupa bem presente, frentes bem leves, né? Importante falar isso. Linha inferior bem presente, o tucap, que é essa cintura aqui, que justamente permite a mobilidade dos posteriores, tá? Vamos ver se tem mais algum aqui. Diablo Negro, esse aqui não é tão conhecido, mas é um cachorro também que é ROM, né? Tem registro de mérito, dorso arqueado, angulação. Aí vamos falar assim, todos os cães eram assim? Obviamente que não, né? Esse aqui é um tipo de morfologia que funcionou bem, não eram todos os cães que eram assim, mas você encontra muitos cães com essa característica justamente por essa questão mecânica que a gente está falando sobre a forma de jogo desses cães. Alguns cães que a morfologia não favorecia, mas acabava tendo sucesso por outras características, tá? Mas isso foi para explicar para vocês o porquê dessa característica, que às vezes em algumas raças é considerado falta, muitas pessoas às vezes estranham, mas que no American Pitbull Terrier foi a morfologia que funcionou para a raça, né? Foi a morfologia que ajudou eles na função deles, tá bom? Então é isso aí, o vídeo foi só para explicar essa questão que o pessoal às vezes não entende, se choca um pouco, mas tem uma lógica por trás bem clara de ser entendida. Tá joia?